paz do Senhor Jesus a todos. Um bom dia a todos no nosso primeiro culto do ano. É uma alegria estar com vocês juntos para a gente entender aquilo que Deus quer para as nossas vidas através da sua palavra. E para isso eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3. Então, por favor, abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Foi assim que Deus disse? Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim, de todas podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrerão. Disse a serpente da mulher: Com certeza não morrerás. Na verdade, Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, seus olhos vão se abrir, e serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu dele ao seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e a mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde você está? O homem respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: Quem te mostrou que estavas nu? Comestes da árvore que eu ordenei para que não comesse? Respondeu então o homem: A mulher que me deste deu-me da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: Que foi que fizeste? E ela respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós oramos nesse momento para que através da pregação, através do ensino da sua palavra, a sua presença continue sendo manifestada nos nossos corações. Transforme-nos, Senhor. Queremos ser a cada dia mais parecidos com você, Jesus. Então, que nesse momento, nesses próximos minutos, a nossa atenção, o nosso foco esteja ligado na sua voz e na sua palavra, para que assim a gente possa crescer em maturidade e na graça do Senhor Jesus. É isso que nós oramos. Amém. Pode se sentar. Mais uma vez, um bom dia a todos. Espero que todos tenham tido uma ótima virada de ano, umas boas festas. Espero que vocês tenham comido bastante, bem. Não tanto, né? Para não pecar na comida. Mas espero que vocês tenham passado bem um ano, se divertido, brincado, revisto familiares ou não, relaxado. É um momento muito bom, é um momento que Deus tem para nós, um momento em que a gente com certeza é muito abençoado e recarregamos as nossas baterias. Mas cá estamos, mais um ano 2025, pela graça do Senhor Jesus, um ano em que Deus tem muito para nós, com certeza, como em todos os outros, um ano em que com certeza vamos ter lutas, aprendizados e vamos, se Deus quiser, amadurecer e cada dia mais nos parecermos mais com Jesus. A gente agora, no mês de janeiro, nós temos uma data e um evento extremamente importante, que é o evento do dia 25 de janeiro. O que vai acontecer dia 25 de janeiro? É o aniversário da Igreja Adventista da Promessa, que já é uma idosa bem senhora, vai fazer 93 anos de idade. Já está na idade, rapaz. E nesse aniversário da igreja, a gente vai fazer aqui na nossa Promessa Tatuapé, dia 25, sábado. E o tema de todo esse aniversário, que toda a Igreja Adventista da Promessa, no Brasil e no mundo inteiro está seguindo, é um povo que vive a missão no mundo. Então, esse é basicamente o slogan, o tema do nosso
93º, acho que é assim que fala, aniversário da Igreja Adventista da Promessa, que teremos como tema um povo que vive a missão no mundo. Mas que missão é essa que nós vivemos? Qual que é essa missão que a gente tem que viver no mundo? Qual que é a missão que há 93 anos a Igreja Adventista da Promessa tem tentado viver? O que é missão? Quando começou essa missão? E para a gente responder essa pergunta, para a gente entender sobre essa missão, é importante a gente ler esse relato que a gente leu de Gênesis, capítulo 3, que é onde narra o início dessa missão que nós devemos participar, que é a missão de Deus. Então, a gente lê esse texto e a gente começa a entender quando começa a missão de Deus no mundo e por que a missão de Deus começa. E numa sociedade, numa atualidade em que a gente vive com diversos conflitos, sofrimento, perda de identidade, às vezes e muitas vezes nós nos questionamos o porquê da dor. E a gente busca respostas em livros, em filosofias, em ciências, em espiritualidades, religiões. E às vezes a gente busca muitas respostas desconectadas com as respostas certas. E a Bíblia é o lugar onde nós temos as respostas certas. Ela é quem fala a história do mundo, da criação, da queda e da restauração em Jesus. Então, através da leitura da Bíblia, nós nos reconectamos à história do mundo. A gente começa a entender aquilo que Deus está fazendo. E enquanto a nossa sociedade se desconecta da Escritura, a gente vive como Adão e Eva, tentando nos esconder de Deus, tentando nos encobrir com folhas de figueira, folhas modernas, como consumismo, materialismo, ativismo, relativismo moral. E a gente tem colocado diversas folhas para tentar nos esconder de Deus e da realidade que nos cerca. Às vezes nós não queremos acreditar em como o mundo é o que é, e a gente se engana. Às vezes a gente quer viver uma vida que não é verdade. Às vezes a gente tem sonhos desconectados. Às vezes a gente quer vontades que não são a de Deus e a gente vive com essas folhas, tentando nos esconder de Deus e encobrir aquilo que Deus quer de nós. Às vezes a gente quer rodear as nossas vidas de dinheiro, de sonhos, de coisas materiais, para tentar preencher esse vazio existencial que a gente tem. Às vezes é através de um emprego. Não, quando eu chegar lá, quando eu for o gerente, quando eu for o diretor, não, mas quando eu terminar esse mestrado, quando eu fizer esse MBA, essa pós, esse doutorado, quando acontecer isso, aí sim. Quando eu conseguir a casa desse tamanho, quando eu conseguir o carro tal, e a gente vai nos cobrindo do Criador com essas folhas. A gente vai se escondendo de Deus, a gente vai tendo vergonha de Deus, e a gente vai começando, a gente começa a viver a nossa vida por nossa própria conta. A gente começa a se desconectar daquilo que Deus ordena a nós, para a gente viver aquilo que a gente quer para nós. E isso é um perigo muito grande, porque quando eu começo a desconectar Deus como quem dirige a minha vida, e eu coloco eu, Gustavo, como quem dirige a minha vida, o destino disso é um caos tremendo. E por mais que momentaneamente te dê algum prazer, o destino final é a morte. E o relato de Gênesis, ele conta a história dessa queda, de um casal de seres humanos, os primeiros, Adão e Eva, que decidiram num dia não escutar mais a voz de Deus, que decidiram num dia que eles eram capazes de andar com suas próprias pernas, de que eles não precisavam de um cara, de alguém, mandando o que eles devem ou não fazer, mas que eles eram sábios o suficiente para decidir as escolhas por conta própria. E os resultados dessa história nós podemos ver todas as vezes que nós ligamos no canal 5, 7 ou 13 ou outros. O mundo entrou em pleno caos. A partir do momento que o ser humano se afastou de Deus, ele se afastou da fonte da vida, ele se afastou da bondade, ele se afastou da ética, de toda a moralidade. E tudo isso gera um caos no mundo, que o pecado entra e distorce todas as coisas que existem. E a primeira distorção imediata que a gente vê
já é a primeira DR de relacionamento que a gente tem na Bíblia. Quando Deus pergunta para Adão por que ele comeu, ele já fala, foi a mulher que você me deu aí, ó. Você quis inventar a moda de criar mulher? Foi a mulher que você me deu, a culpa é dela. A mulher fala, não, a culpa não é minha não, a culpa é da serpente. O pecado, no primeiro momento que nasce, já gera distorções. A gente já começa a olhar para os outros de uma maneira errada. A gente já começa a considerar a gente superior aos outros. A gente já começa a colocar a culpa nas pessoas. A gente já começa a se esconder de Deus e decidir andar com as nossas próprias pernas. Mas a história de Gênesis, ela não só relata a queda do homem e o castigo de Deus. Não é sobre isso. Não é só sobre isso que relata Gênesis 3, sobre um homem que falhou na missão, que fez coisa errada, sobre uma mulher que fez algo que não devia e um Deus bravo que vai castigar o ser humano. Mas é justamente na queda que começa a resposta redentora de Deus e a missão de Deus. Toda a Bíblia, toda a Escritura, desde Gênesis a Apocalipse, é a revelação de um Deus que está em missão. E essa missão é restaurar a criação dele que caiu, que se corrompeu. E esse texto de Gênesis 3, ele nos introduz essa grande história da Bíblia, de um Deus que está atrás de redimir a sua criação. Então hoje, mesmo em meio ao pecado humano, a gente consegue enxergar a partir de Gênesis 3, no início da missão de Deus de redimir o mundo, em Ele tomando a iniciativa de restaurar a gente e participar da missão dEle. E em primeiro lugar, o que a gente vai entender no texto hoje, é a gente ver o contexto desse texto. Aqui, como a gente viu já na lição bíblica, Moisés está falando da criação. Moisés está falando de um Deus soberano, de um Deus criador. E essa criação tem como ápice ali no capítulo, quando nasce o homem e a mulher, como imagem e semelhança de Deus, como aquilo que é muito bom e não só bom. Só que, de repente, essa criação que era muito boa tem uma ruptura no capítulo 3. Tudo estava perfeito, tudo estava indo bem, o homem tinha dado nome aos animais, a mulher tinha sido criada, eles viviam em harmonia, mas de repente chega o capítulo 3 e tem uma ruptura. A queda onde o pecado é introduzido. E não só o pecado ele é introduzido nessa queda, mas a relação do homem com Deus muda. O homem e a mulher, que todos os dias tinham a presença de Deus à tarde no jardim, depois do fruto se escondem de Deus e nunca mais têm essa presença todas as tardes. O homem que era perfeito, a mulher que era perfeita, passam agora a terem que ser cobertos num sinal e num significado de que agora eles vão viver por conta própria, a partir das coisas da criação, e não mais só sustentados por Deus. E a gente vê que agora o ser humano, que tinha todas as árvores do fruto do jardim, quando ele quisesse, a hora que ele quisesse, agora ele teria que, com muito suor, tirar algum fruto da terra. Então nós temos no capítulo 3 essa ruptura, onde Satanás, através da serpente, ele questiona a bondade e a autoridade de Deus ao homem e à mulher. E explica e começa a ressaltar através do texto que o pecado não foi só uma desobediência. Não foi só o homem não querendo seguir o que Deus queria, mas foi o homem querendo ser Deus. Foi como o próprio diabo falou: se você comer deste fruto, você será como Deus. O que fez o olho de Eva, o olho de Adão brilhar, não foi desobedecer Deus. O que faz o nosso olho brilhar no pecado, não é a consequência dele, mas é o resultado que ele pode trazer, é o prazer que pode acontecer. E quando o diabo falou para Eva e para Adão, você vai poder ser como Deus, os olhos deles brilharam. Não foi só uma desobediência, mas uma tentativa de ser como Deus, de ter o papel de Deus, como agora quem guia a minha vida sou eu, quem decide o que é certo e errado sou eu ando com as minhas pernas. Então houve esse rompimento entre Deus guiando a vida deles, para eles mesmos guiarem a própria vida. Eles quiseram ser o Deus deles.
E isso é um mal, é um pecado que assola as nossas vidas todos os dias. Constantemente queremos ser como Deus. Constantemente queremos dar as regras das nossas vidas e fazermos o que nos dá na telha por causa dessa consequência do pecado de Adão e Eva. Esse pecado deles quererem ser como Deus, andar com as próprias pernas, essa desobediência, essa declaração de independência, trouxe todas essas consequências devastadoras. A mulher teria dores de parto, o homem com suor iria trabalhar, agora a terra não ia dar mais fruto como dava antes, agora eles não têm mais a presença de Deus, agora eles precisam andar com uma roupa de pele de animal, porque eles não têm mais toda aquela eternidade, toda aquela perfeição do Éden, agora eles estão inimigos de Deus, agora há maldição sobre toda a criação e eles são alienados espiritualmente. O pecado trouxe consequências devastadoras. E à luz disso nós podemos ver, de fato, o capítulo 3 de Gênesis como se fosse um castigo de Deus pelo erro da humanidade. Mas o relato de Gênesis 3 não se resume a isso. O relato de Gênesis 3 não é sobre só o erro de Adão e Eva e o castigo de Deus para eles. Mas mesmo apesar de tudo isso, é no capítulo 3 que a gente vê a missão de Deus começando na história, através de toda a sua graça e de todo o seu amor. Em primeiro lugar, porque a ordem era que se eles tocassem ou comessem do fruto, eles morreriam. Eva come o fruto e continua viva. Adão come o fruto e vive por mais 900 anos. Deus começa com a sua graça desde o momento em que Eva come do fruto. Eva e Adão comem do fruto e se escondem, não querem falar com Deus, querem viver a sua própria vida, estão com vergonha e não aguentam a presença. Não são Eva e Adão que vão até Deus, mas é Deus que vai até Eva e Adão. Quem toma a iniciativa para que eles sejam perdoados e sejam redimidos é o próprio Criador. E essa busca divina reflete a missão de Deus em toda a Bíblia, onde Deus está tomando a iniciativa para salvar pecadores e pecadoras. Onde Deus constantemente, durante toda a Escritura, reflete essa missão de querer restaurar o que o pecado fez com as nossas vidas. Após o pecado, Deus, Ele faz essa pergunta: onde você está? E essa não é uma pergunta de ignorância, como se Deus não soubesse onde eles estivessem, mas é uma pergunta de graça. Mostra que mesmo Deus, como um juiz, como falando que não deveriam ter feito isso, Ele está agindo como um redentor gracioso. Ele está chamando Adão e Eva a se arrependerem. E isso é uma verdade profunda. Adão e Eva nunca teriam ido atrás de Deus. Se dependesse de Adão e Eva, eles teriam ficado para sempre com aquelas folhas, escondidos e fugidos da presença de Deus. Adão e Eva nunca teriam ido atrás de Jesus, atrás de Deus, atrás de salvação, atrás de perdão. É Deus que foi até eles. É Deus que se faz carne e vai até os homens para oferecer redenção. É como Jesus, o bom pastor, que Ele é aquele que vai salvar o perdido. E então, em toda a Escritura, desde o Éden, a gente vê a missão de Deus como essa iniciativa divina de Deus restaurar os pecadores. Meu irmão, os pecadores não se restauram por si só. Isso é uma lição de humildade a nós. Nós não estamos na igreja porque somos bons. Nós não somos crentes porque somos bons e entendemos o suficiente. Não somos crentes porque somos inteligentes mais do que a maioria, que os ateus que não acreditam em Deus. Não é por isso. Não é porque a gente tem alguma coisa especial que a gente está na igreja ou que a gente é salvo. Mas tudo isso é exclusivamente por causa da iniciativa de Deus. O relato de Gênesis faz a gente deixar muito fresco na nossa memória que quem correu atrás de quem foi Deus correndo atrás do pecador, e não a gente correndo atrás de Deus. Se dependesse de mim, de você, se dependesse da humanidade, se dependesse de Adão e Eva, jamais teríamos ido atrás de Deus, jamais teríamos sido redimidos, jamais teríamos sido salvos, teríamos vivido o resto das nossas vidas até a morte, escondidos da presença de Deus com vergonha.
Mas Deus, por graça e misericórdia, vai atrás de Adão e Eva. Deus podia tê-los matado na hora, como Ele falou que aconteceria, mas assim Ele não faz. Deus podia ter deixado Adão e Eva sozinhos como consequência do pecado, mas Deus corre atrás de Adão. Deus podia ter feito eles morrerem e acabou, afinal é a consequência do pecado, mas Deus fala que através da mulher, através de Eva, haveria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Deus, em Gênesis 3, está dando e começando a missão dele no mundo de restaurar o pecador. Ele começa com uma promessa de restauração, mesmo em meio ao pecado, mesmo em meio ao erro de Adão e Eva, mesmo em meio à desobediência, mesmo em meio a todos os castigos, Deus inicia uma missão de restauração. No versículo 15, Deus declara que através da descendência da mulher, a serpente que os enganou seria esmagada. E é justamente o descendente da mulher, Jesus Cristo, filho de Maria, homem e Deus, que é aquele que tem a vitória definitiva contra Satanás na cruz, como João afirma que Jesus veio para esmagar e destruir as obras do diabo. Esse texto, ele está narrando pela primeira vez essa narrativa que vai ter por toda a Bíblia, de Deus salvando homens e mulheres, de Deus na sua missão de redimir o mundo até culminar em Jesus Cristo. E eu quero partir para a segunda parte, última do sermão, sobre a missão de Deus na história. A gente vê e a gente aprende em Gênesis 3, que apesar do pecado do homem e da mulher, que apesar da desobediência deles, Deus não permaneceu calado e distante, mas Deus se aproxima em graça e em misericórdia para redimir e restaurar o ser humano. E mesmo em meio a todo o castigo que eles sofrem por causa da atitude deles, mesmo assim Deus tem uma promessa que traria um Redentor e um Salvador para todo esse pecado no mundo. Então, em primeiro lugar, Deus ele chama homens e mulheres para a sua missão. Desde o Éden, Deus está convidando pecadores redimidos para a sua obra. Foi com Adão e Eva, pecadores que mereciam a morte, que Deus tem misericórdia e dá a vida e dá uma promessa a Eva, que o descendente dela salvaria todos. É como um Abraão, que ele chama para ser uma bênção às nações, Moisés, que é o libertador do Egito, Davi, que é quem vence as batalhas. Deus, durante toda a Escritura, está levantando homens e também levantando mulheres como Ruth, Débora, como Maria, aquela que fez Jesus Cristo, homem, nascer. Deus, ele chama durante toda a Escritura homens e mulheres para participarem dessa missão de restauração. Deus, ele dá um grito através da Bíblia: o pecado não venceu, o pecado não vencerá. O Deus que criou tudo perfeito não deixa e não deixará que o pecado acabe com a sua criação perfeita. Mas assim que o pecado acontece, Deus já começa a redimir o mundo. E Ele faz isso através de homens e mulheres que são usados por Ele. Deus quer usar a sua vida para você ser um agente da redenção dEle no mundo. Em segundo lugar, a redenção é justamente o propósito da criação. A queda não foi justamente um acidente de percurso. A redenção em Jesus não é um plano B, porque o plano A deu errado, mas Deus, desde o início, desde a criação, Ele tinha essa missão de demonstrar a sua graça através de Jesus. Tudo culmina em Cristo. A criação acontece em Cristo. João 1:1 fala que no princípio era o Verbo, que era Deus, e o Verbo estava com Deus também, e tudo foi criado por Ele e para Ele. E ele fala que esse Verbo é Jesus Cristo que andou entre nós. Em Colossenses 1 fala que Jesus é o agente da criação. Só que Jesus não é só o Criador, Jesus é aquele que combateu o efeito do pecado. É Jesus que é o descendente da mulher em Gênesis 3 para salvar o mundo. Jesus não só está na criação e na queda, mas Jesus também está na última etapa, na restauração e na redenção. Jesus é aquele que voltará e trará tudo perfeito de novo. Tudo isso faz parte de uma história só que está conectada. Não há acidentes de percurso, não há acaso na história de Deus. Mas Gênesis 3 mostra um Deus que desde o princípio, mesmo com o pecado e com a queda, decide demonstrar amor e restauração a pecadores. E eu quero concluir dizendo, em primeiro lugar, reconheça a graça de Deus mesmo em meio ao pecado.
Assim como Adão e Eva foram buscados por Deus, Deus também nos busca hoje. Deus também aparece diante da sua vida hoje. Se dependesse da gente, a gente fugiria de Deus todas as vezes. E muitas vezes nossas atitudes na vida são essas, de fuga. Queremos fugir de Deus, queremos o controle nas nossas mãos, queremos independência, queremos liberdade. E queremos estar distantes de Deus, vivendo suficientes por nossas próprias pernas. Então, em primeiro lugar, reconheça que você é incapaz e reconheça que há um Deus gracioso te esperando, mesmo você tendo feito tudo isso que você fez. Mesmo Adão tendo comido do fruto, mesmo Adão tendo desobedecido, mesmo a gente com essa constante tendência de querer sempre agir por nossas próprias pernas e vontades, Deus continua nos buscando. Deus continua correndo atrás da gente. Deus continua querendo te salvar. Deus continua te chamando a confessar o seu pecado e ser salvo. Em segundo lugar, participe da missão de Deus. Essa missão Deus não fez sozinho, mas Deus está chamando homens e mulheres para participar com Ele dessa missão de restauração. Deus é aquele que foi atrás de Adão e Eva para os salvar. Deus é aquele que enviou Jesus Cristo, descendente da mulher, e que usou durante todo o Antigo e Novo Testamento homens e mulheres para refletir essa missão de trazer restauração no mundo. É através da sua vida que esse mundo de pecado pode ser restaurado. É através do jeito que você é no seu trabalho, no seu contexto, na sua escola, que você pode manifestar esse Deus que corre atrás de pecadores para serem salvos. É através de como você fala, de como você age, de como você pensa, de como você se porta, que Deus vai usar a sua vida para apresentar e para mostrar Jesus a todos. Participe dessa missão de Deus, de trazer restauração e redenção. E em terceiro e último lugar, olhe para Cristo. Cristo é aquele que foi o prometido e trouxe salvação. A restauração, a redenção não são por nossas forças, mas é através de Jesus Cristo. Ele é aquele que não só nos salvou, que nos tirou do pecado de Adão, que nos tirou das consequências do pecado e nos trouxe para uma nova vida, mas Ele ainda é aquele que nos torna capazes de entrarmos nessa missão e de fazermos aquilo que Cristo mandou para nós fazermos. Que a gente possa ter essa ideia enraizada nos nossos corações. Deus está fazendo uma obra no mundo, e essa obra está desde Gênesis. Gênesis 3 não é só um relato de um erro da humanidade que repercute até os dias de hoje, mas Gênesis é um relato de um Deus gracioso, que apesar do pecado do homem e da mulher, mostra a graça e começa a sua missão de salvar pecadores, de trazer redenção ao mundo. E Ele quer usar a sua vida e a minha vida para que nós juntos possamos entrar com Deus nessa missão dEle, salvando homens e mulheres. Fica de pé em nome do Senhor Jesus, vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou nessa manhã. Que a gente possa entender esse Deus que está em missão. Esse Deus que, embora toda a humanidade merecia a morte, porque assim era prometido, aquele que comer do fruto morrerá. Mas através da sua graça, o Senhor vai atrás de Adão e Eva. E toda a Escritura é a história de um Deus que busca relacionamento com a humanidade. De um Deus que perdoa, de um Deus que manifesta a graça, de um Deus que não coloca o destino da humanidade à morte eterna, mas que promete desde Gênesis 3, salvação a todos aqueles que quiserem. Através de Jesus Cristo, do descendente da mulher que esmaga a cabeça da serpente, haveria salvação à humanidade. Os efeitos do pecado são anulados através de Cristo. Que através de Gênesis nós possamos ver um Deus que está em missão, um Deus que quer salvar o mundo, que está redimindo pessoas e que está chamando todos nós a participarmos dessa missão, de sermos agentes de salvação aonde nós estivermos. Que através da cruz de Cristo, desse Salvador, que não deixou o pecado macular a criação, que não deixou o pecado vencer, que não deixou Satanás sair como vitorioso, mas esse Jesus que vence a morte, que vence o pecado e que promete voltar para restaurar de uma vez por todas tudo, seja o centro das nossas vidas e nos motive para entrarmos nessa missão de um Deus que está restaurando e restaurará todas as coisas com a sua volta.
nos anime, nos dê força, nos dê vontade, para que nesse ano de 2025 nós sejamos uma igreja que participa com Deus em sua missão. Que nós sejamos uma igreja que nesses 93 anos de história possa se honrar de uma igreja que participou por 9 décadas da missão de Deus e que mais para frente nós continuemos nessa missão como homens e mulheres dispostos, que experimentaram essa salvação que Deus nos trouxe através da missão dele e que agora se colocam dispostos, se colocam proativos para serem pessoas que manifestam o amor de Deus no mundo, nessa missão que Ele está fazendo, de restaurar a criação afetada pelo pecado. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém.